Fala galera, bem-vindos ao canal de Cortes Explorar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Me permita eu dar minha ilustração pessoal. Eu fui criado numa igreja, num lar cristão. A minha conversão se deu aos 17 anos. Católica, evangélica? Protestante, presbiteriana. Tá. E aí Nasceu onde? eu nasci no interior do Espírito Santo. Aliás, a minha história é muito curiosa, porque a minha família morava num lugar muito pobre, na região rural. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico, não tinha nada. Que cidade que é? Isso é na roça, lá no interior de Nova Venécia. Nossa. E aí o que aconteceu, Vilela? A minha mãe estava grávida, já em estado adiantado de gravidez, caiu muito enferma. Quando alguém precisava sair dali, saía numa padiola. Padiola é um lençol amarrado, um varal, e duas pessoas carregando uma trilha, 40 quilômetros, Que? onde ficava a primeira recurso médico. Nossa. E a minha mãe, muito doente, estado adiantado de gravidez, eu era o bebê do ventre dela. Papai sabia que ela não suportava uma viagem de 40 quilômetros na trilha. Então mandou chamar o médico, ele veio e disse, essa mulher vai morrer. Ela está muito fraca, muito doente, o bebê está em agonia de morte. Puxa. E o médico deu uma sentença, falou, só tem uma chance, só pode salvar um, não dá para salvar os dois. Se não sacrificar o bebê, a mãe morre junto com o bebê. O bebê está morrendo. Naquele momento, a minha mãe, que era uma mulher analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, com as mãos calejadas de trabalhar na roça, fez um voto para Deus e disse assim, meu Deus, se tu poupares o meu filho, se tu poupares a minha vida, eu consagro este filho para ti, para que este filho seja um pastor, um pregador do evangelho. Deus ouviu minha mãe e eu nasci na roça, contra todas as evidências e possibilidades. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Na minha região lá só tinha escola primária e eu tinha uma sede de estudar muito grande desde que eu aprendi a ter consciência das coisas. Na minha casa só tinha um dicionário velho. Ah, é? Com 10 anos eu comecei a decorar o dicionário. De tanto que lia. Com 12 anos eu terminei a escola primária, nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Por providência de Deus, minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando para Vitória, capital do estado. E disse assim, você tem coragem de vir comigo? Você que tem tanto sonho de estudar? Eu falei, se meu pai e minha mãe deixarem, eu vou. É mesmo? Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, lamparina de querosene. Sei. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. O quê? Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos eu saí de casa, subi na carroceria de um caminhão, para viver meu sonho de estudar. E qual era o teu sonho na época? Você meu sonho era ser político. É mesmo? Pasme você. É mesmo? E advogado. Eu não perdi um comício por nada. Você se lembra que os comícios eram feitos na praça, na rua, no palanque. Enquanto o último orador não descia, de caminhão. eu não descia, eu não ia embora. Sério? No dia que eu fiz 18 anos, me filiei num partido e tinha meus sonhos, até o dia que Deus me chamou para o ministério. E minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus. Não? Porque a minha mãe, analfabeta, mas sábia. Ela não queria te influenciar? Não queria me influenciar, não queria me induzir. Te fazer aquilo um fardo para você. Então, no dia que eu falei para a mamãe, Deus me chamou hoje para ser pastor, eu falei, meu filho, por isso eu orava antes de você nascer. E eu posso garantir uma coisa para você, se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Mas o que te tocou para você pensar em ser pastor? Como foi? Essa foi uma pergunta maravilhosa também. Eu estava conversando com um grande amigo, um líder espiritual da minha região, e eu disse para ele, falei, rapaz, olha, eu tenho um sonho na vida, eu quero ser político, eu quero ser advogado. Mas depois que eu tiver meu sonho realizado, no final da minha vida, eu quero ir para um seminário. E eu quero terminar meus dias servindo a Deus, na vida pastoral. Esse homem literalmente botou o dedo no meu nariz. Disse, você quer dar as sobras para Deus. Depois que você... Deus quer você hoje, com a sua juventude, com a sua força. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali 1000% convencido que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Então, a minha conversão se deu com 17 anos. Embora nunca tenha me ausentado fisicamente da igreja, nunca tenha me envolvido com coisas... Mas como que era antes dessa conversão?
Era uma coisa mais Eu formal? ia para a igreja, não, eu ia para a igreja, meu coração não estava lá. Não estava. Não estava lá. Aquilo me trazia alegria, eu não tinha exultação na minha vida espiritual. E eu estava fazendo o quê? Dançando. Era de rock and roll, Sim. liguei uma vitrola, estou dançando, num domingo, depois da escola bíblica dominical, sozinho, numa casa de um amigo. Quando o Espírito Santo se agradou ao meu coração, isso não satisfaz você. Eu tenho uma vida plena para você. Ali as escamas caíram, ali meus olhos inundaram de lágrimas de alegria, meu coração foi tomado por um gozo inefável. A partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia vorazmente. A partir daquele momento, eu não perdi a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. A partir daquele momento, no domingo à tarde, eu saía sozinho, como um adolescente praticamente, de casa em casa, nos morros, batendo as portas, pedindo a oportunidade para orar para as pessoas, para ler a Bíblia para elas, para falar de Jesus para elas. E a minha vida foi radicalmente transformada. Louvado seja Deus. E o que foi? Foi uma voz? Foi um sentimento? Como foi Eu não essa escutei uma voz audível, mas é aquela voz interna, eloquente, doce, eficaz, poderosa, que você não tem dúvidas nenhuma de que o Espírito Santo está fazendo esse milagre dentro de você. Nova criatura, um novo ser, uma nova vida, nova ideia, novos pensamentos, novos sonhos, novos desejos. Aquilo que antes não me dava prazer, agora me dá prazer. Aquilo que me dava prazer, não me dá mais prazer. E aí? Aí tua cabeça mudou e falou, o que eu faço agora? Pois é. Então, com essa conversão, aconteceu um fato curiosíssimo. Porque meses depois, Vilela, eu pedi ao meu pai, que era um dos líderes da igreja, lá da roça, lá do interior, falou, vocês não deixam eu pregar um dia na igreja? Que igreja que era? Presbiteriana, de um lugarejo chamado São Gonçalo, no interior do município, um vilarejozinho. Tá. Ele falou, eu vou conversar com o pessoal lá. E eles me permitiram. Já tinha pregado antes? Nunca. Nunca? Nunca. E aí eu preguei pela primeira vez. E nunca mais parei de pregar. Hoje eu prego em torno de 600 vezes por ano. Você lembra qual foi a palavra? Lembro até hoje. Sobre o que você Foi falou? João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Foi o primeiro sermão. E nunca mais parou. Nunca mais parei. Louvado seja Deus. Faltou uma pergunta em relação às crianças, né? que morrem antes Perfeito. A sua pergunta é maravilhosa. Veja bem. Eu creio piamente nisto. Aquelas pessoas que morrem antes da sua consciência, porque Deus não é pego de surpresa em nada. A causa da condenação é o pecado. Porque está lá, eu vou ler para você. A causa da condenação é o pecado. A causa da salvação é a graça. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo vier, está aqui em João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Bom, a criança que nasceu, que está no ventre da mão, um feto, por exemplo, que sofreu um aborto, é um ser humano. Eu creio que a vida começa na concepção. Está lá no Salmo 139. Deus me viu substância informe. Então, não só uma criança que está aquém da idade da razão, como, por exemplo, uma pessoa que nasce com um problema de saúde, uma pessoa especial, é como uma criança. Então, como Deus nunca é pego de surpresa, Deus não fica numa situação de saia justa, esta criança, ela é regenerada. Porque a regeneração é diferente da conversão, Vilela. O que é regeneração? Regeneração é aquela obra íntima, secreta, interna do Espírito Santo no seu coração que você não tem participação, não tem consciência. Por exemplo, se eu perguntar para você, ô Vilela, você teve alguma participação na sua concepção? Não. Nenhuma, nem consciência. Mas aconteceu. Sim. A regeneração é a mesma coisa. O Espírito Santo vem e regenera. Nós não cremos em salvação da criança que morre na infância e dos especiais porque são inocentes. Não.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. Não são puros. Então. Não são puros no sentido de impecabilidade. Tá? Talvez a gente possa usar a palavra puro no sentido de não ter malícia, né? Mas não ter dolo. Isso aí. Tá? Mas não de impecabilidade. Depois de Adão não tem nenhum ser humano, exceto Cristo, que veio ao mundo sem o problema da pecabilidade. Então, nós cremos que essas crianças são regeneradas e salvas. Não condenadas jamais. É o que eu entendo das Escrituras. Isso até a fase dela ter consciência. Consciência sobre a vida. Exatamente. Disso. Meu filho tem 5 anos. Com 5 anos, qual é o nível de consciência espiritual de uma pessoa? Talvez parcial ainda. Porque ele ora com a gente, ele entende mais ou menos, mas ele não tem um entendimento pleno, né? E não existe uma idade definida para isso, né, Vilela? Para cada pessoa. Alguns acham que 7 anos, outros acham que 8, mas não existe. Na verdade, isso pode variar de pessoa para pessoa. E não somos nós o juiz para determinar com tal dia começa, até tal dia não começa. Exato. Isso aí é da competência de Deus, não nossa.